Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu adorei. Não, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Meu nome é Elvis Rodrigues. E eu venho de um lugar muito maravilhoso, cuja capital é uma virtude, um dom, e o estado é bíblico. Eu venho de Fortaleza. E aí você diz assim, e o estado? Onde está na Bíblia? Ceará inteiramente do Senhor teu Deus. Atualmente eu compõe o Núcleo Nacional do Ministério de Pregação. Acabei de assumir, junto com a Bea, na comissão de formação, trabalhando com ela, coordenando o Conselho Editorial da NCC Brasil. E venho com muita alegria para cá, conversar com vocês, partilhar com vocês um pouco sobre um tema que assim, me encanta muito. Tem um nome assim meio metido a besta, mas é algo muito antigo e faz parte da nossa cultura. Vamos conversar sobre storytelling, a arte de contar histórias na pregação, na evangelização e em particular para nossas crianças. E aí, se a tecnologia ajudar, eu quero começar com um áudio aqui para vocês. Primeiramente, queridos irmãos e irmãs, o que você espera quando você prega, quando você evangeliza as pessoas e em particular as crianças? O que nós esperamos que aconteça? Conversão, sim? Santificação. Mas você concorda comigo que você também espera que a criança, no nosso caso, que ela compreenda a mensagem, sim ou não? Sim. Então nós esperamos que quando evangelizamos, gente, o sonho no final tá indo bem? Tá chegando, ok? Graças a Deus. Então nós esperamos que as crianças elas compreendam a mensagem. Então esse é um dos objetivos na nossa evangelização. Espero que o celular ajude, que o microfone capte bem. Escuta só esse áudio. Oi pessoal, hoje eu vou contar a história de Saulo. Era uma vez um menino chamado Saulo. Um dia, quando ele foi para a escola, ele disse assim: Deus não está mais aqui, então eu vou ter que ir, os amigos de Deus, e matá-lo. Aí ele foi perseguindo, aí com os cavaleiros. Aí o relâmpago, os cavalos se assustaram, ficavam cegos. Aí os cavalos se assustaram, o Saulo andou e ficou cego. Aí não conseguiu mais ver, nem conseguiu mais matar os amigos de Deus. Aí uma voz disse assim: Ei, Saulo, acorde. E ele disse assim: Quem é você? Ele não sabia, porque ele estava cego. Aí a voz disse assim: Bendito o nome de Deus. Eu sou Deus, a quem você está perseguindo. Deus? Eu não estou perseguindo ele, não. Estou perseguindo os amigos de Deus. Eu estou perseguindo Deus. Aí a voz foi-se embora. Aí veio um homem, que é um homem, e disse assim: Saulo, não precisa mais os amigos de Deus. Levou ele para a casa dele, ele deu o nome de Paulo, ele formou lá em São Paulo, e foi para a escola, e nem perturbou mais Deus. Isso. Sabe quem é essa menina? Minha filha Helena. Vamos para a Helena, gente. Por que eu trouxe esse áudio? Não é só por ser um pai babão não, tá? A Helena tem 5 anos. Mas para a gente ver o quanto a nossa evangelização, ela pode alcançar o coração das crianças, e as crianças vão assimilando aquela história, entendendo o sentido moral, espiritual, e a partir daí, evangelizar outras crianças. Ainda que ela coloque outros elementos dela, da criatividade infantil, porque o Saulo virou Paulo e foi morar em São Paulo. É da cabeça dela. E foi para a escola. Na escola ela aprendeu a ser um homem de Deus. Já é fruto dela. Então, queridos irmãos e irmãs, o poder de contar histórias, aliás, a contação de histórias, tem esse poder
de fazer alcançar o coração daqueles que escutam, e em particular, para falar na linguagem, alcançar esse ministério que eu amo tanto, alcançar as nossas crianças e evangelizar desde a mais tenra idade, e claro, também os adolescentes, não vou deixá-los de fora, mas alcançar os nossos filhos e filhas, as nossas famílias, e que essa mensagem fique gravada no coração. Então é esse o poder que tem o storytelling, é esse o poder que tem a contação de histórias. Então storytelling nada mais é do que isso, contar histórias, e contar a história de uma forma poderosa, de uma maneira que atinja a emoção, mas também atinja a razão, mas que pelo viés da emoção, pelo viés do afeto, aquela história fica gravada. Aliás, nós somos feitos de histórias. Quantas vezes nós, quando pequenos, ouvimos histórias para dormir, ou agora, quem tem filho, conta a história para o seu filho, sobrinho, dormir. Quando nós chegamos no fim do dia, contamos histórias uns para os outros. Meu bem, como foi seu dia? Esposa, marido, como foi seu dia? E a nossa vida ela é tecida por contação de histórias. O que é a pregação, a evangelização, senão uma contação da grande história do Filho de Deus que veio para nos salvar? O que são as parábolas de Jesus, senão histórias em que ele aproximava o reino aos pequeninos? Então, quando nós contamos histórias, nós conseguimos, por mais estudo que você tenha, por mais elementos formativos que você coloque, você consegue dar um jeito tão fluido, num tom de conversa, que aquela história não vai parecer aulesco, acadêmico, formativo, embora seja, mas vai ter um tom de conversa, e isso é a proposta do storytelling na pregação. Vai ter um tom de conversa para que essa história, ela alcance os nossos corações. Então o storytelling, ele serve justamente para isso, para nos conectar com as pessoas, para engajar, é uma palavra que está aí na moda, até mesmo banalizada, e para chamar a atenção. Queridos irmãos e irmãs, eu vou fazer aqui ao longo dessa formação alguns pequenos panoramas, porque quem aqui é evangelizador? Quem aqui é evangelizador? Todos nós, pela graça do batismo. Nós, enquanto evangelizadores, também precisamos entender um panorama do mundo onde estamos inseridos e o mundo para o qual devemos evangelizar. Você concorda? Então eu preciso entender a quem se dirige o evangelho para o homem e a mulher contemporâneos. Entender as suas chagas, suas agruras, suas carências, suas necessidades, para anunciar o evangelho tão antigo e sempre novo, mas de maneiras novas, novas abordagens, um novo ardor, novos métodos. João Paulo II, nova evangelização. Então precisamos entender o mundo em que estamos, para poder fazer o evangelho chegar autêntico, inteiro e com poder. Então, por que o storytelling é uma ferramenta importante de evangelização? Porque ele ajuda a reter a atenção. Imagine se eu começasse essa formação dizendo: bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. O storytelling vem do inglês story mais telling. Story quer dizer história, e telling quer dizer contar. Tell a story, contar a história. Você teria na hora um dom, receberia na hora um dom específico, o dom do nariz. Não é verdade? Agora experimente trazer elementos formativos, mas sem parecer que dar uma aula, contando uma história. Então, mais do que contar o que é o storytelling, eu mostrei o storytelling. Eu mostrei o poder de uma história na nossa pregação e na nossa evangelização. E por que ele é importante? Porque ele retém a atenção. Eu imagino que eu consegui minimamente reter logo no começo de vocês. Até porque nesse panorama em que estamos, se aqui há educadores, pedagogos, professores, sabemos que o nosso contexto é de cada vez mais uma pobreza de atenção, um déficit de atenção. Foi feita uma pesquisa norte-americana que em 98, os adultos, embora aqui o nosso foco seja criança e adolescente, os adultos conseguiam reter uma atenção por no máximo 12 minutos. Passa-se 10 anos, em 2008, a nova pesquisa diz que ele só consegue reter a atenção por 5 minutos. Daí a história do padrão do YouTube, né? 5 minutos, passou disso, você já sai. Isso 2008. 2020, qual é a expectativa de atenção? Vocês já viram um vídeo no YouTube? Quem aqui assiste YouTube? Não tem uns anúncios antes, poucos segundos, o cara já vem logo com tudo, né?
Porque esses 3 a 5 segundos é o tanto que a gente está com a atenção hoje. 12 minutos, 5 minutos, 5 segundos. Então ninguém mais tem tempo. Se você não chamar atenção no começo, já tem um dom do nariz, ou vai para outro canal, outras coisas. Esse panorama é importante porque nós não estamos descolados desse contexto cultural na evangelização, queridos irmãos e irmãs. Então nós temos, a história, ela ajuda muito mais, melhor dizendo, ajuda muito na nossa evangelização. E ela faz parte da nossa humanidade. Ainda mais então para você reter a atenção das crianças. Se um adulto não reter a atenção por muito tempo, imagine as crianças. Eu fico imaginando um monte de criança aqui ao meu redor para evangelizar. Eu tenho que conquistar a atenção delas. E criança, você sabe, né? Quem tem filho pequenitão, não para quieto. Tem uma filósofa búlgara que diz uma frase linda demais, eu acho interessante. Ela diz: criança é igual água, se espalha por todo lugar. Não é verdade? Vai reunir essa criançada toda. A história faz parte, queridos irmãos e irmãs, da nossa cultura. Jesus era um grande mestre em contar histórias, em aproximar o reino para os pequenos. Em vez de falar de realidades dificilmente teológicas, sofisticação teologal de argumento, ele falava da agricultura, do pastoreio, da pesca, da moeda, não é assim? Ele trazia realidades concretas, simbolizando realidades etéreas, eternas, universais, divinas, as suas parábolas. Então, nós conseguimos falar de grandes realidades formativas de uma maneira simples. Cada vez que eu conto, que eu trato essa formação, ou que eu venho aqui pelos arredores, Canção Nova, me bate uma saudade de uma pessoa que era mestre em contar histórias. Sabe uma pessoa que você nunca viu na vida, mas tem um amor tão grande como se fosse um parente seu? Anteontem eu revi um vídeo dele chorando. Ele era mestre em contar histórias. Padre Léo, você já descobriu quem é. Padre Léo. Mestre em contar histórias. Um homem estudado, formado, escritor, mas ele, para nos fisgar para o Evangelho, ele não falava teses teológicas difíceis. Para falar de orgulho, vaidade, ele contava histórias. E depois ele vinha com a formação. Eu lembro daquela história da mosca, para falar de orgulho, de vaidade. Uma mosquinha tinha acabado de ir para o seu primeiro voo. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao Padre Léo. Ele ia fazer esse primeiro voo e falou: mamãe, eu vou para o reino dos humanos. Eu quero conhecer um mundo novo. Eu quero desbravar e sair daqui de casa e conhecer o mundo inteiro. Eu vou lá para onde moram os humanos. Não, meu filho, não vai. Como toda mãe, preocupada. Se fosse freudiana, neurótica, né? Toda mãe neurótica. As neuroses. Não vai, meu filho, você vai se machucar. E a mosquinha, como toda mosca, como toda adolescente, rebelde, eu vou. E lá vai a mosquinha voando, e a mamãe preocupada, e olhava lá quando o filho volta. E aí, meu filho, como foi? A mosquinha então disse para a mamãe mosca: ai, foi ótimo. Os seres humanos me amam. É? Eles não fizeram nenhum mal a você? Não fizeram. Ao contrário, para onde eu ia, eles me aplaudiam. Olha que história, gente. Depois da história, o Padre Léo dava catequese. Está claro isso? Então veja o poder que tem uma história. Você pode esquecer tudo que ele falou depois, os conceitos teológicos, mas essa história você leva para o resto da vida. Sabe quando você vê um filme que te impacta muito? Quem aqui gosta de filme, seriado, enfim? Eu gosto muito. Aí anos depois, você vê um filme e você gosta. Anos depois, passa lá no Sessão da Tarde. Nem sei se ele existe. E aí passa lá o trailer do filme. Você fala: nossa, esse filme é ótimo. Ou como fala no Ceará, no Nordeste, é massa. Aí alguém te pergunta: o filme fala de quê? Qual o enredo? Ah, não sei, só sei que eu amei. Você experimenta isso, não é assim? Porque o que foi que ficou guardado? A emoção. Aquilo que você experimentou com aquele filme, aquilo que você experimentou com aquele livro, aquilo que você experimentou com aquela pregação. Então o poder de contar histórias, esse nome meio metido da besta, o poder do storytelling,
na pregação, ele é um excelente recurso para evangelizar. Um excelente recurso para anunciar mensagens de forma poderosa, porque ele alcança o afeto. E eu não estou aqui falando meramente de sentimentalismo, que durante muito tempo acusaram a renovação de ser meramente obobo e sentimentalista. Mas é interessante como, nada como o tempo, né, Anabelle? Nada como o tempo. Os teóricos, pedagogos, comunicadores descobriram que para vender, isso aqui falando de ramo, nas empresas, no ramo corporativo, por exemplo, no marketing, para vender, eu não tenho que dar conteúdos, conceitos, eu tenho que dar experiências, emoções. Veja os comerciais. Permita fazer esse paralelo entre o mundo da evangelização e o mundo secular, corporativo. A gente não está descolado. Vejam algumas propagandas. Você não vende mais um carro. Você, para mostrar a potência do carro, você coloca um carro correndo na estrada e um dinossauro atrás dele. Já viram esse comercial? E o carro mais rápido que o dinossauro. Você não vende mais um carro. Você mostra agora um cara andando num carro novo, lindo por sinal, e ele ouve, olha a referência, e ele ouve o canto da sereia, Odisseia de Homero. A sereia vai cantando, vai botar uma atriz linda, maravilhosa, e a sereia vai cantando, e o cara na estrada desce do carro e vai pro pier, pelo canto da sereia, a sereia esperta, dá um drible no cara, sobe, pega o carro e vai-se embora. Quer dizer, até a sereia quis sair do mar, ganhar a perna e ter aquele carro. Então o que os comerciais fazem não é vender o produto, mas é contar uma história para você querer o produto. Antes do meu tempo, aí eu já me sinto velho, como é que era? Era crua e simples, compre. Lembra do compre batom, seu filho merece batom. Ninguém mais manda você comprar. Os mais jovens não vão saber o que é batom, o que é... Vocês não vão mais saber disso. Então, eles não mandam mais a gente comprar. Eles contam uma história e te dão o desejo de comprar. Queridos irmãos e irmãs, se nós conseguirmos que nossas histórias sejam de tal forma impactantes, não só porque o mercado tem técnica, mas nós temos o Espírito Santo, que é ele que nos dá a criatividade evangelizadora. Se eu tenho vontade de comprar porque vejo um comercial, por que não despertar a vontade de ser santo, vontade de se converter, vontade de ser de Deus, vontade de ir para Deus, de ler a palavra, de ir para a igreja, através de nossas histórias contadas, no poder do Espírito, para nossos filhos, filhas, nossas crianças, adolescentes. Evangelização através da contação de histórias. E não precisa ser uma história grande. Você pode dar a sua pregação, sua evangelização, e no meio dela ter uma pequena história. Agora, é preciso sabermos contar. O storytelling nos ajuda a dar sentido. Então, nesse sentido, você conta primeiro a aventura e depois você dá a explicação. Comece, experimente. Você vai dar uma pregação, você vai fazer uma catequese. Se pergunte, como é que eu posso começar? Como é que eu posso explicar esse conteúdo? Será que eu tenho alguma história minha, pessoal? Quanto mais pessoal for a história, mais você consegue engajar, porque você vê que é autêntica. E tem outra, uma boa história, vou jogar aqui a estrutura, mas eu vou adiantar. Ela é baseada em problemas, em desafios. Sabe por quê? Cá entre nós, só para nós, viu? Nós adoramos problemas. Não é verdade? Não é confusão não. Ninguém procura confusão. É problema. Se você chegar no seu dia, no fim do dia em casa, marido, esposa, como foi seu dia? Normal. Desinteressante. Agora como é que você está lá com seus amigos, na família? Como foi seu dia? Ai, hoje eu me atrasei, hoje meu chefe fez isso comigo, mas eu consegui, depois eu mostrei para ele que o resultado era esse que eu tinha mostrado. Você começa como? Pelo problema. A gente adora problema. Não é verdade? Repito, não é confusão, mas adoramos problema. A Kátia fez um storytelling agora, para confirmar a experiência concreta da fidelidade de Deus, da vida sobrenatural. Ela não só disse, o pessoal estava no Amapá e tive que ir para a Vitória e consegui chegar, glória a Deus. Ela fez isso? Qual foi o centro da história dela? Foi o problema. Foi o problema. Sem o problema, a história perde a graça. É o problema, porque no problema nós vemos a ação de Deus, a superação, a novidade, a transformação.
Então, repito, não procuramos confusão, mas o problema é o eixo de uma boa história. E quando eu falo problema, não é só uma grande dificuldade. Pode ser, por exemplo, uma intempérie, uma chuva, alguma coisa, alguém, ou seja, algo antagônico. Algo antagônico. Alguém que é contra, às vezes o padre que foi contra o grupo, e depois do tempo o grupo foi trabalhando, o padre conseguiu acatar, aceitou e superou-se aquela realidade, virou um grande pai e pastor. Ou então estava chovendo, o avião deu um problema, mas eu consegui chegar, como a Kátia disse agora há pouco. É sempre um problema que é o eixo da história, mas não fica nele, não para nele. Há a superação. Esse é o eixo central das nossas histórias. É o problema. Então nós conseguimos transmitir conteúdos de uma forma cativante, de uma forma emocional e de uma forma, gente, simples. Simplicidade. Eu não preciso inventar e florear muitas coisas, não. Quanto mais simples for a história, quanto mais tom de conversa for a história, e quanto mais pessoal ela for, melhor. E você pode usar a sua história pessoal, um testemunho, por exemplo. Ou você pode pegar histórias da Bíblia ou de santos, como vocês ouviram no áudio da minha filha. Histórias da Bíblia e recontar de uma forma mais simples para as crianças. E isso é cada vez mais importante. Como pai, eu tenho experimentado assim, outros dons que eu nunca imaginei que Deus ia me dar. Outras compreensões de Deus que eu nunca imaginei que ia ter. E até o cuidado da escolha do que ela vai ler, do que a gente vai contar para ela. E aí, ela está herdando, graças a Deus, o amor pelos livros. Tem um bocadinho já em casa. E aí eu comprei um livro e vou contar uma história para ela. A gente tem esse hábito. Só que assim, esse livro era lindamente ilustrado. Veja, não é contar qualquer história. Eu vou dar aqui um exemplo de um storytelling todo errado, que não deu certo. A ilustração linda, o livro lindo. Mas eu fui contar a história, parece que a pessoa pegou uma Bíblia de Jerusalém, uma densa, apenas copiou e colou o texto na ilustração infantil. Ou seja, você tinha uma ilustração infantil, mas um texto pesado. Tá claro? Um texto denso. E aí eu fui ler sobre Davi. Davi matou Golias. Aí passo. Deus mandou matar não sei o quê. E aí estava assim os termos pesados, sabe? Ela se assustou. Papai, Deus mandou matar. Mas Deus não é amor, o Papai do céu não é bom. Gente, deu na cabeça dela. Aí eu fechei o livro, deixei de lado, fui pegar outro. Aí você pega, não é marketing, tá? Aí você pega um outro do Padre Manzotti, a Bíblia para as crianças. É outra linguagem, é a mesma história que nós lemos a Bíblia grande, vamos dizer assim. Mas o jeito de contar, querido amiguinho, Papai do céu fez isso. Sabe? O jeito é diferente. Então não é só pegar um desenho e copiar e colar o texto da Bíblia. Tem que ter um jeito de contar para que nós cheguemos no mundo daquele a quem anunciamos. Eu quero chegar no mundo, se eu vou pregar para juristas, chegar na cabeça, na realidade deles. Pregar para famílias, na cabeça, na realidade deles. Para as crianças, adolescentes, na cabeça, na realidade deles. Então a linguagem tem que ser pensada no nosso público, nas pessoas a quem vamos anunciar, a quem vamos evangelizar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, uma boa história, ela inspira, ela motiva, ela engaja, ela gera uma conexão e ela é criativa. Peça ao Espírito Santo criatividade evangelizadora. Peça ao Espírito Santo inteligência evangelizadora, para que possamos cada vez mais chegar com novos meios, novos métodos aos nossos pequenos, ou aqueles que já não querem se ver como pequenos, os pré-adolescentes. Fica naquela interseção, né? Entre é grande demais para fazer certas coisas e não é tão grande ainda para fazer outras. Pré-adolescência é difícil, gente. Mas precisamos chegar e alcançar o mundo dos nossos pequenos. Na nossa pregação, na nossa evangelização, em tudo que nós vamos fazer. Inclusive a partir dessas histórias que contamos, para extrair de lá também um sentido moral. Então, uma boa história é como se fosse uma viagem. Quem gosta de viajar aqui? Quem gosta de passar perrengue em viagem? Mas passamos, né? A gente tem história para contar.
Gente, viajar é bom demais. Uma história é como se fosse uma viagem, em que você convida a Assembleia para viajar com você. Mas ela só vai com você nessa jornada se o começo for bom, se o desenrolar for bom. Senão você vai voltar falando: ah, o voo foi tranquilo, mas quando eu cheguei lá, o hotel era ruim, fiquei com 60 pessoas, faltou água, né? Começou até bem, mas depois não volto mais. É mais ou menos a nossa contação de histórias. O começo tem que ser atraente, mas também o desenvolvimento. E aí, a estrutura básica de qualquer história: começo, meio e fim. Esse princípio da retórica é lá de Aristóteles. Aqui eu puxo a brasa para a mensagem da filosofia. Então tenha um bom começo. Comece bem. Comece de maneira impactante, usando bom humor, usando curiosidade, despertando curiosidade, desafio. Desenvolva com dinâmicas. Vimos aqui agora há pouco. Você vai de quando em quando renovando a curva de atenção para o público a quem você está falando. E entregue para as pessoas uma emoção. Dê algo para elas sentir. Gente, eu senti medo. Eu tive coragem. Eu tive receio. Eu me senti feliz. Entregue uma emoção para as crianças, para a Assembleia a qual você se dirige. Papa Francisco, ele diz isso muito lindamente na sua Evangelii Gaudium, falando sobre a preparação da homilia, a preparação da pregação, que ela deve conter, como bom jesuíta, assim ele aprende a fazer um roteiro homilético: palavra, naturalmente vai ter que ter; imagem, porque nós somos seres imagéticos. O que isso quer dizer? Nós guardamos quando imaginamos. Nós possamos, veja, lembra do que eu falei, que o contexto cultural ilumina o nosso cotidiano, inclusive no mundo espiritual, religioso. A gente não está fora disso. Por sermos ocidentais, nós temos uma certa baixa capacidade, claro, para ser desenvolvida, mas baixa capacidade de abstração. Está claro isso? É como se eu falasse assim: eu não passo no slide, eu não passo no quadro, eu vou só dizendo fórmulas matemáticas. Imagine uma fórmula tal, sem mostrar. Não temos muito essa plasticidade cerebral de abstrair. Nós somos mais concretos. A cultura oriental, ela já é mais abstrata. Ela usa sentimentos, né? O amor visceral, a linguagem bíblica, você vê, ela é mais abstrata. Então nós precisamos de imagens para construir os nossos conceitos. Então o Papa Francisco deu uma palavra e deu uma imagem. E entregue também, ele fala assim: uma pregação sem imagens é como um edifício sem janelas. Lindo isso. Então dê palavras, dê imagem e dê uma emoção. Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Então isso é um itinerário, segundo os jesuítas, né, para uma boa pregação: palavra, imagem e emoção. Você fala, dá exemplo e desperta um sentimento. Então nas suas histórias, quando contar, entregue uma emoção. Crie um clima. Olha o trava-línguas. Crie um clima para as crianças se envolverem, se engajarem, para elas participarem com você, como se ela estivesse dentro da sua história. Você já viu pregadores que quando estão pregando parece que você está lá dentro? Falamos há pouco do Padre Léo. Parece que você está vendo aquilo acontecer, não é verdade? Teve uma outra dele, vocês devem ter visto, e essa eu revi recente, em que ele escreve um livro e a editora pede para que ele dê a biografia. E aí ele escreve 6 páginas. Porque ele diz assim: quando a gente tem a oportunidade de falar bem de nós, devemos aproveitar. Só que aí ele foi rezar, foi para o Santíssimo. E ele falou: Senhor, me ajuda a escrever mais. Já tinha feito 6 páginas. Me ajuda a escrever mais. Gente, era para aquela orelhinha do livro. Não cabe nada. Aí, Senhor, me ajuda a escrever mais sobre quem eu sou. Aí o editor liga: tem que mandar uma foto. Aí o Senhor então dá uma visão para ele. Gente, Deus me levou, o Espírito Santo me levou lá no Biguá, terra dele. Viu meu pai, minha mãe, mas não ficou lá. Ele foi me levando lá para o curral, lá para onde está a vaca. Só que a vaca não estava de frente. Ele mostrou a ré da vaca. A vaca levanta o rabo
E sai aquele negócio, ploft, 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 chega a sair fumaça. O Espírito Santo com a sua câmera vai aproximando num close e vem assim a legenda: esse é você. Ele sai da oração, o editor liga de novo. E aí, já fez o texto? Não vou falar isso não. Ou seja, a partir daí ele vai dizendo sobre a humildade, o autoconhecimento, quem realmente ele é de Deus. Mas eu não fiquei para baixo, eu fui de novo rezar. As histórias têm guinadas. O Espírito Santo de novo me mostra lá, eu ali. Só que eu já estava esturricado, preto, não era mais verde, agora era preto, rachado. Eu vejo meu pai com carrinho de mão, me pega com a pá e joga eu de bruço. Ele dizendo, me leva lá para a horta, esfarela, ele pega eu na mão e vai esfarelando nos cantinhos da horta. E aquela cocô de vaca virou adubo que gerou vida naquela horta. Esse sou eu. Olha que lindo, gente. Que poder tem uma história para evangelizar. E não é só eu, Padre Léo. Esse sou eu, Elvis. Esse é você, que somos cada um de nós. Se nos deixarmos jogar, lançar na mão do Espírito Santo o que ele faz conosco. Mas a partir de uma história, ele consegue engajar e evangelizar a partir daí. Então entregue uma emoção, desperte emoção. Vai dar um testemunho, você pode usar também esses recursos para contar, por exemplo, dar o meu testemunho da ação de Deus na minha vida. Como é que eu posso contar sem parecer cansativo? É um objetivo, a inspiração. Tomara que dê certo agora, não, velho? Na minha adolescência, meus pais sempre mandavam fazer uma tarefa que eu detestava. Era pegar água numa empresa lá, lá tinha um poço de uma água muito cristalina, mineral. A gente não tinha água potável em casa, então todo o bairro ia para lá. E eu pensava, esse dono dessa empresa deve ser alguém muito bom. Era um muro muito alto, nunca vi ninguém da empresa, nem o dono, mas eu sabia que tinha um buraco naquele muro, que daquele buraco saia uma torneira. E todo dia, quase todo dia, mesmo a contragosto, lá vai eu pegar essa água. E eu ficava pensando, um dia eu vou ter um filho, e vou ter um filho só para mandar ele pegar água para mim. É mal. Semana passada, fui testar. Minha filha tem 5 anos. Heleninha, pega água pro papai. Eu não, papai. Não deu certo, gente. Lá vai eu pegar essa água, eu com um carrinho de mão, e 2 galões, vasilhames, grandes, vazios. Como era muito disputado, eu ia geralmente naquele temperatura amena do Ceará, meio-dia, 1 da tarde, gostoso, porque a fila é menor. É igual rezar de madrugada, né? Porque a fila é menor, então... Essa só pegou quem me pegou. Aí lá vai com o carrinho de mão e aqueles 2 galões vazios, no sol escaldante, porque tinha menos gente. Eu não me lembro, queridos irmãos e irmãs, uma vez que eu cheguei lá, nesse muro, que eu não sabia quem era o dono, mas achava que era alguém muito bom, porque no seu poço, ele dava água para toda a comunidade. Não teve uma vez que faltou água. Sempre eu pegava água lá. Eu ia com o meu carrinho vazio, minhas garrafas vazias, e voltava cheio. E alimentava, botava água no filtro, na geladeira, era para cozinhar, enfim. Nunca faltou. E aí eu fui crescendo sempre nessa rotina. Confesso que eu não ia com muita boa vontade. Aí eu pensei, bom, quando eu crescer, eu vou parar com essa conversa. Lá em casa se modernizou, não precisou mais. Só que um dia, eu faço um tal de seminário de vida no Espírito Santo. Eu entro para a igreja, eu entro para grupo de oração. O Senhor me chama para virar pregador. E quer saber? Eu continuo sendo aquele garoto. Eu continuo levando água para as pessoas. Eu continuo indo no sol, que Ele é o meu sol, me colocando debaixo dele. E cada vez que eu me coloco debaixo dele, Ele queima e purifica as minhas impurezas. E não teve uma vez que eu chegasse debaixo desse sol, mesmo a contragosto, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, não teve uma vez que não tivesse uma água limpa, pura, cristalina, para encher os meus vasilhames, para encher a minha vida. Não teve uma vez.
E aquele dono da empresa bom é o pai bom que envia essa água e distribui essa água para quem lá quiser chegar. Está lá. É só se aproximar. E eu voltava para casa cheio. E cada vez que eu fico debaixo desse sol, chego vazio e me encho, eu tenho a grave responsabilidade de voltar para casa, de voltar para os meus, e de voltar para tantos outros irmãos e irmãs, entregando e distribuindo essa água que eu peguei lá, no sol escaldante. Eu continuo sendo esse garoto. Está vendo o poder de uma história? Isso é real, viu, gente? Isso é real. Quanto mais real a história, melhor. E você sabe contar ela com começo, meio e fim. Então vincule, por exemplo, no seu testemunho, claro, quando couber. Porque tem gente que espera qualquer oportunidade, ainda que inoportuna, ó, não vai desviar o que diz a palavra de Deus, né? Evangeliza oportuno e inoportunamente. Não. Tem horas que é inoportuno mesmo não evangelizar, mas aquela história. Quando eu comecei a pregar, eu adorava contar piada. Eu fiz um banco de dados. De verdade. Tinha lá no computador um monte de piada. Aí qual vai ser a da vez? Eu encaixava. Não tinha nada a ver com o tema. Sabe o pregador nada a ver? Você tem um pregador sábio. Você tem um que cria conceitos. Como é que eu não pensei nisso? Relaciona uma coisa com a outra. Você tem um pregador inteligente. Que ele consegue entender e replicar. Não é o que cria, mas ele consegue replicar. Você tem um pregador dedicado. E você tem um pregador nada a ver. É que o tema não tem a ver com a leitura que você propõe, que não tem a ver com o que você está falando, a história não tem a ver com a proposta, a oração tem nada a ver, e você não tem nada a ver com o ministério. Releve. Eu era esse pregador nada a ver, sabe? O Senhor é muito misericordioso, gente. Olha, Deus, eu vou contar meu testemunho depois. Então fazia um banco de piadas e encaixava forçadamente na pregação. Não é disso que se trata. Vou então contar agora meu testemunho, vou contar uma história. Tem que ser pertinente, tem que caber no momento. Então você se pergunta, inclusive em oração, eu tenho esse tema. Será que eu tenho uma história pessoal que eu posso contar para ilustrar esse conceito? Está claro, gente, isso? Como eu fiz agora, o testemunho da água. Como é que eu vou falar que Jesus é o sol, a água viva? Ou seja, são conceitos bíblicos. Eu lancei aqui conceitos bíblicos sem parecer aulesco demais, sem parecer formativo demais, maçante até. Não estou dizendo que formação é maçante, por favor. Longe disso. Eu sou um dos mais, assim, entusiastas de formação. Mas sem parecer algo como ele sabe. Nós temos que sair da pregação não dizendo como um pregador inteligente. Não! Gente, que história maravilhosa. Como aquilo me tocou. E o pregador sumiu. Sei nem quem é. Mas a história ficou. Glória a Deus, você está daqui sem nem lembrar meu nome. Mas vai lembrar do garoto da água. Não vai? É isso. Sumamos. E a história fique. E a conversão aconteça. Porque é a história que vai gravar. Então, procure vincular uma história pessoal com o tema que lhe dá. Ou então recontar personagens bíblicos dessa maneira mais fluida. História de santos. Isso é um excelente recurso. Então, um grande ponto. Tenha um personagem. Uma boa história, ela tem um personagem. Pode ser um santo, pode ser um personagem bíblico, pode ser você. E se for você, testemunhos reais, pessoais, autênticos. Não venha florear, gente. Infelizmente, lá na Groenlândia, Patagônia, não aqui. Alguns pregam, quando eu fui pregar em Marte, viu, Anabel? Quando eu fui pregar em Júpiter, ó, lá está lotado de pregador que inventa testemunho, que edulcora o testemunho, fica florido demais, e não foi bem daquele jeito que aconteceu. Então não precisa. Quanto mais pessoal, quanto mais autêntico, é melhor. E você pode roteirizar. Aliás, é bom que você roteirize, para que a sua história tenha começo, meio e fim. Mas tenha um personagem. Por quê? Porque nós adoramos torcer para alguém. Não é verdade? Você vai torcer para São Paulo, para Saulo que virou Paulo e foi morar em São Paulo. Você torce por ele. Você torce. Imagine recontar a história de São Francisco para as crianças.
A história de Santo Agostinho tem um personagem, um santo, um personagem bíblico, até mesmo um personagem fictício. Nós podemos criar uma vaquinha de Jesus, não é blasfêmia não, do Senhor, mas para aproximar o gênero parábola, não é verdade? O gênero fábula, em que os animais falam. Imagine você narrando o presépio, o nascimento de Jesus, na perspectiva dos animais. Que coisa mais linda! Ora você é a vaquinha, ora é o cavalinho, né? Ora pode ser, sei lá, o feno que abraçou, agasalhou Jesus, o abraço em Deus. Então você pode criar um personagem. Nós adoramos, nós gostamos de torcer por um personagem. Agora, a história tem que ter um fim positivo, porque senão tem storytelling que dá errado, viu gente? Eu já fui numa missão, quando eu fui pregar lá em Júpiter. Foi longe, demora muito a chegar lá. O pregador, um dos pregadores do evento, foi testemunhar, falando de fidelidade de Deus, que Ele cumpre suas promessas. Mas o storytelling não deu errado, o testemunho não deu certo. Minha esposa, durante um tempo a gente tentava engravidar e nada, e um dia minha esposa ficou grávida. Deus estava cumprindo sua promessa à Assembleia. Vai à Assembleia! Mas ela teve um problema no útero, não sei o termo técnico, ela não conseguiu sustentar e morreu. Teve um aborto espontâneo. A Assembleia. Mas Deus é fiel, meus irmãos. Ele cumpre a sua promessa. E minha esposa fica grávida pela segunda vez. Mas infelizmente mais uma vez ela perdeu. Mas Deus é fiel, gente. Minha esposa ficou grávida pela terceira vez. Mas ela perdeu. Gente, isso foi real. Ela perdeu 3 vezes. E o tema da pregação era cumprimento de promessa. Então eu estava assim do lado, né? Tentando entender onde ele queria chegar. E eu já assim imaginando, bom, perdeu 3 vezes, mas daqui a pouco ele vai acabar a pregação chamando a esposa, grávida e com 2 filhos no colo. Não, ele acabou assim, pois é, mas eu sou fiel, o Senhor um dia vai nos honrar. E ele viu que não colou, sabe? E seguiu com a pregação. Então tem storytelling, tem histórias que você não roteirizou, não colou com a mensagem e não dá o efeito certo. É como se eu chegasse aqui e dissesse assim, gente, quando eu era pequeno, isso aqui é fictício, tá? Eu tinha uns 10 anos, meu pai trabalhava muito, era alto executivo, e aí ele resolveu tirar um tempo para nós. Então ele me chamou para pescar. Nós tínhamos uma lancha daquela Suzuki, modelo 98, um pouco antiga. Estava até com um buraquinho lá no casco, mas o papai remendou e disse que estava bom para a gente nadar. Ele botou um colete laranja, estava assim meio velho, um negócio meio rasgadinho aqui em cima, mas estava legal, ainda dava em mim e eu fui lá com ele. A gente começou a andar 1 metro, 2, 3, estava já em alto mar. E aí meu pai começou a olhar o céu azul, tentou pescar um peixe, mas o peixe não estava legal. Também o barco não ajudava, eu era muito velho. Está vendo a engrumação? Mas aí aconteceu que o papai percebeu que o casco que ele tinha remendado lá atrás não foi muito bem feito. Ele sabia que o barco estava afundando. E aí então ele ligou para a guarda costeira, para o salva-vidas, sei lá, ligou lá para o resgate. O resgate, aí antes do resgate chegar, o papai sabendo que o barco ia afundar, ele me joga no meio da água, pula comigo, ficamos esperando o resgate chegar e deu tudo certo. Teve impacto? O storytelling não deu certo. A mesma história. Gente, quando eu tinha uns 10 anos, meu pai trabalhava muito, eu sentia muita falta dele. Mas um dia, o papai conseguiu tirar um tempo só para nós dois. Vocês não imaginam a minha felicidade de filho, poder estar lá só eu e o meu herói. Então, o papai me chamou para pescar, algo que eu gostava muito de fazer. E saímos só eu e o meu herói, lá no meio do mar, sem horário para voltar, conversando, ele me ensinando. Foi muito gostoso estar com o meu papai. Eu me sentia seguro, eu me sentia protegido, eu me sentia feliz. Mas sem entender, do nada, de uma hora para outra, o meu pai me pega no colo, me levanta na altura do olho dele e fala assim: meu filho, você confia no papai? E antes que eu pudesse responder sim, meu pai me joga no mar, eu me afundo. Quando eu estou voltando para a superfície, eu vejo meu pai também do meu lado e o barco afundando. Daqui a pouco eu não sabia o que estava acontecendo. Meu pai
percebeu que o barco estava afundando, ligou a tempo do resgate, mas antes disso ele quis saber se eu confiava nele. E ficou ali do meu lado esperando o resgate e tudo ficou bem. Desse dia em diante, eu entendi plenamente o sentido da palavra confiança. Não é outra vez. Não dá outro. Ai, meu Deus. Não é diferente? É totalmente diferente. E aí você pode fazer sua pregação. Às vezes o nosso Pai do céu faz coisas que pensamos que é para o nosso mal. Às vezes Ele nos joga, mas é do perigo. É daquele traste também. Gente, resumindo para finalizarmos. Algumas estruturas de storytelling. Tenha um personagem para você dar para as pessoas torcerem. Desenvolva um problema, um desafio e um desejo que esse personagem quer e uma solução para ele. Personagem, desafio, desejo. Um problema, algo que tem que ser resolvido, uma mudança que a pessoa tem e a resolução daquela mudança. É mais ou menos assim, para você contar uma história. Estrutura básica. O velho e bom era uma vez. Claro, você pode mudar os termos, mas geralmente uma história era uma vez. Todo dia. De repente. E então, dali por diante, até que finalmente. Toda história cabe isso. Um personagem comum. Era uma vez um jovem, um garoto, um adolescente, Davi, rapazinho, ninguém dava nada por ele. Era uma vez um jovem Davi. Todo dia ele fazia isso. Ia lá fora, pastor de ovelhas, a rotina. Alguém comum, quanto mais comum, melhor. Só que de repente, é a virada da história. De repente algo acontece. E então, você vai renovando os acontecimentos. E depois você fecha a solução do problema. E dali por diante, nunca mais foi o mesmo, mudou de vida e assim por diante. Então, era uma vez, todo dia, de repente, e então, até que finalmente. Esse é um eixo de uma boa história narrada e contada. Finalizando mesmo, queria citar essa frase. As pessoas se esquecem do que você disse. As pessoas se esquecem do que você fez. Mas as pessoas nunca vão se esquecer de como você as fez sentir. Vou ler de novo. As pessoas se esquecem do que você disse. As pessoas se esquecem do que você fez. Mas as pessoas nunca vão se esquecer de como você as fez sentir. Da próxima vez que você for evangelizar, pregar, pense que história você pode contar e como você pode fazer os nossos pequenos se sentirem, para que essa história marque e eles levem Jesus, eles levem aquilo que foi anunciado para o resto das vidas delas e passarem dali por diante, serem novos agentes de evangelização, e a história vai sempre sendo passada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.